Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ter um convidado muito especial, o Dr. Diogo, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, as indicações de cirurgia bariátrica. Vamos todos aí entrando, deixando aí, tá? O áudio tá bom, pessoal? Tá dando pra me ouvir bem? Poderiam falar aí pra mim se tá bom o áudio? O Dr. Diogo, pessoal, ele é especialista em cirurgia bariátrica, ele tem formação como cirurgião pelo hospital lá, Stella Maris, e ele fez cirurgia bariátrica do aparelho digestivo, né, no ABC. E eu tô aguardando aí o Dr. Diogo entrar pra gente começar mais um bate-papo aqui e trazer informações para vocês um pouco sobre as indicações, todas as dúvidas aí que vocês tiverem sobre cirurgia bariátrica, podem deixando aí as suas perguntas e as dúvidas, e a gente vai trazer também, a gente também vai deixar algumas perguntas aqui para vocês. Deixa eu ver que ele pediu a solicitação agora. Vamos iniciar aqui, pessoal. O Diogo está entrando. Vamos ver aqui. Conectando. Olá, Olá, Diogo. Tudo bem? Boa noite. boa noite, tudo bem? Muito prazer aí ter aceitado esse convite meu hoje para a gente fazer uma live aí para o pessoal. E Diogo, me fala um pouquinho aí da sua formação. Vamos apresentar um pouquinho aqui para o pessoal que está entrando aí na live, dar um tempinho para a gente começar alguns questionamentos. Bom, para quem não tem nenhum amigo médico na família ou próximo, saiba que se você quer conversar com qualquer médico, puxa um assunto sobre medicina, que a gente adora falar sobre medicina. Eu Isso é que tenho verdade. bastante amigo, eu falo que quando a gente está fora do hospital tem que tomar cuidado, porque senão a gente só fala sobre isso. Então, o convite é um maior prazer, a gente adora discutir medicina, falar sobre qualquer coisa. Ainda mais na minha área de atuação, que é a cirurgia bariátrica, discutir obesidade. Eu que já vi alguns posts da doutora também, eu falo umas coisas que é muito parecidas, que a obesidade realmente é uma doença crônica, ela requer um esforço ao longo da vida toda, e não existe fórmula mágica, pessoal. Não existe comprimido que emagrece efetivamente só isso, não existe só a cirurgia bariátrica. Eu falo que tem que ser um ciclo, uma mudança de estilo de vida. E é Para quem aquela não me coisa acompanha, crônica, né, Diogo? Não adianta também fazer ali pelo um tempo, tudo tem que ter um segmento, assim como outras doenças crônicas que nós temos aí. eu acho que esse é um grande vencimento, uma coisa que eu tento quebrar no consultório, assim, né? Eu falo assim, ah, você tem alguma doença? Eu brinco até que é uma pegadinha, assim, que eu faço. Você tem alguma doença? A pessoa fala, tenho diabetes, eu tenho pressão alta, e o paciente vem no consultório procurar a gente para tratar da obesidade e ele não fala que ele é obeso, né? É engraçado isso, né? E aí eu É pergunto assim, ah, verdade. mas o que que você faz para tratar, né, qualquer doença? Vamos falar da pressão alta. A pessoa fala, ah, eu tomo captopril. Eu falei, não, por que que você não começou falando que você não come sal? Por que que você não começou falando que você faz exercício? Porque é para obesidade é a mesma coisa, né? Mudança de estilo de vida. É bem isso mesmo. E assim, é uma doença que a gente tem que realmente trabalhar, porque as pessoas às vezes têm um certo até preconceito, né, embutido, né, sobre uma doença, né? Então, assim, ter obesidade, nós temos fatores fisiopatológicos que levam a essa doença. Então, a gente tem que tratar diante disso. E a cirurgia bariátrica que eu falo para o paciente seria a última opção, ou aqueles têm os pacientes que realmente se beneficiam muito da cirurgia bariátrica. E eu queria falar um pouquinho com você, Diogo, quais seriam as indicações, né, para a cirurgia bariátrica? Qual o paciente assim que o perfil você vê que mais se beneficia do tratamento com a cirurgia bariátrica? Ah, você usou uma palavra que eu gosto, perfil. A gente tem que buscar esse perfil do paciente, ou pelo menos construir esse perfil para o paciente, para ele entender o que que é, né? Porque é o que a doutora falou, é o último recurso. O paciente vem na consulta, eu falo para ele, eu quero fazer cirurgia bariátrica. Eu falei, entenda, o melhor dos mundos é você não fazer a cirurgia bariátrica. É que você consiga fazer com esse mecanismo, eu faço uma boa alimentação, eu faço exercício físico,
e faz com que esse mecanismo funcione, né? Vire um feedback positivo, né? Eu faço exercício, me sinto bem, emagreço, faço uma dieta adequada, me sinto bem, emagreço, e assim por diante. Então, o paciente bariátrico é aquele que eu faço tudo isso, eu faço o acompanhamento multidisciplinar, que é fundamental, Mental. psicólogo, nutricionista, o endócrino, e aí sim, ver, não, doutor, eu já fiz isso e eu realmente não consigo. Aí sim que eu vou falar do IMC, que o pessoal já vem dando carteirada. Ah, não, eu tenho IMC de 35. Eu falo, ah, calma, vamos ver se você conseguiu. E aí que eu também acho que os especialistas, principalmente o endócrino, é o que vai trazer para a gente esse contraponto. Eu brinco até, falo, quem tem que indicar a sua cirurgia não sou eu. Precisa perguntar para mim, que sou o cirurgião, que adora a É, cirurgia, não vai e dar certo. é o que acontece, Diogo. Muitos pacientes já me procuram porque foram no cirurgião bariátrico e vieram me pedir laudo. E eu acho que antes de você realmente ter um laudo para indicação de procedimento, você tem que ter um acompanhamento antes disso tudo, né? Realmente, você é uma falha do tratamento clínico, realmente você tentou de tudo e não teve um sucesso com o tratamento clínico. Então, é uma coisa que eu enfatizo tanto para os pacientes. Eu falo assim, realmente a bariátrica é uma escolha terapêutica do tratamento da obesidade, mas não é só ela. Nós temos outras terapias que vêm antes dela, porque mas tem pacientes realmente que são muito dedicados para fazer. Eu sou uma médica que eu vejo, tento tratar ao máximo a obesidade com muita seriedade, e tem pacientes meus que às vezes nem vêm me pedir sobre bariátrica, que eu ofereço para eles, porque eu vejo o esforço do paciente, eu vejo o empenho do paciente no tratamento, e eu vejo que aquilo não está tendo sucesso, principalmente com o diabetes que está ficando muito descontrolado. A gente vê ali aquela pressão que vai se beneficiar realmente com o tratamento. E às vezes esses pacientes que vão se beneficiar, esses não querem fazer. Aí eu Olha, falo assim, aí fica uma coisa até às vezes assim, eu prefiro falar aquele que mais se beneficia, muitas vezes não quer fazer. aí eu já vou dar te duas coisas. Fala vai conversar. Não é que você vai passar com o cirurgião que você vai operar, mas vai buscar informação. Quem tem informação e entende o que está acontecendo, eu acho que adere melhor ao tratamento. E para Concordo com quem não você. sabe, eu, não, eu conheço a doutora Janaína mais agora pelo WhatsApp, Instagram, e a gente não combinou nada disso que a gente está conversando. Mas ela falou tudo o que eu falo para o paciente. Falei, veja bem, né? A pergunta que eu falo assim, você tem uma doença chamada obesidade? Você tem que responder isso para mim, não você. A gente tem que avaliar isso e ou você que eu digo o paciente, né? Conseguir falar assim, realmente eu tenho uma doença chamada obesidade. Essa é a primeira pergunta. Porque o problema é, você é sedentário? Somente isso? Você é um compulsivo? Você é muito ansioso? Você tem síndrome do ovário policístico? Você tem hipotiroidismo? Você tem algum distúrbio hormonal que favorece você? Porque se for esse o problema, vamos focar nisso. Ir atrás da causa. Ah, realmente, eu tentei fazer isso e não tive sucesso, aí a gente conversa. Você realmente tem uma outra doença, além dessas que a gente falou, que é a obesidade. Porque a cirurgia tem que ser a última opção. Gente, é irreversível. Operou, não volta atrás. Né? E é um procedimento invasivo. Entendeu? Então a gente tem que saber. Quando eu cheguei à conclusão, vamos operar, eu tenho que ter certeza. Esse realmente é o melhor tratamento para o senhor João, para a dona Maria, ou qual for o paciente. Então, aí que entra o fundamental papel dos especialistas, do endócrino, que é ele que vai fazer. Não, realmente, você é obeso. Lógico que as outras doenças colaboram, né? Vai melhorar o controle da pressão, esteatose hepática, mas você conseguir emagrecer isso de uma maneira natural, também vai. E ao mesmo tempo, você vê os benefícios disso a longo prazo, né? E não é porque o paciente fez o tratamento, né, que é definitivo, a cirurgia bariátrica, ele curou da obesidade. Então, isso é uma coisa que eu abordo bastante, né, Diogo, nas consultas, porque muitos pacientes fazem a cirurgia bariátrica e somem, param de acompanhar com o endocrinologista, com o psicólogo, com o nutricionista. Gente, é tratamento crônico para o resto da vida. Então, eu acho, é uma coisa que eu sempre tento abordar com o paciente, é aquele tratamento multidisciplinar, né? Vai no cirurgião, faz acompanhamento bonitinho, depois no endocrinologista, nutricionista, psicólogo após. Então, assim, é importante o pré, intra e pós-operatório, gente. Tem que ter acompanhamento. Mas eu perco também, viu? Os pacientes, eles operam, se sentem bem,
e perdeu, né? Ele vai, demora para vir, não faz acompanhamento. É um desafio, e é por isso que ele tem que entender o que está acontecendo. Por que que ele está fazendo aquele tratamento? Eu falo, ó, você vai assumir um compromisso, não comigo, cirurgião, com você mesmo. Porque eles falam assim, eu perdi o convênio, eu estava com muito trabalho para fazer. Eu falo, gente, é a sua saúde, é seu compromisso é com isso, né? Com você. Não adianta você perder o convênio, dá o seu jeito, para de tomar as vitaminas, para de fazer exame. Então aí não dá. E aí o tratamento começa a dar errado. A principal complicação que eu tenho hoje no consultório é o reganho de peso, a É longo bem. prazo, né? E você tem visto, assim, porque muitos pacientes às vezes perguntam para mim em relação à reabordagem, né? Uma coisa que eu até queria conversar com você, Diogo, porque às vezes o paciente está evoluindo com reganho e fala assim, não dá para fazer mais nada, doutora. A gente já tenta ali as medicações. Você tem feito reabordagem de pacientes pós-bariátricas ou não? Então, a gente chama de cirurgia revisional, né? Gente, Isso. a cirurgia revisional é uma cirurgia super complexa. Há um aumento ali de, eu não gosto de falar muito em número, mas há um aumento considerável do risco de complicação. Então Uhum. ela tem que ser a cirurgia de exceção, mais do que a cirurgia bariátrica. Porque assim, a doutora até perguntou, falou assim, quem são os pacientes que têm indicação de realização da cirurgia bariátrica? Paciente com IMC, índice de massa corpórea maior que 35, com comorbidades. Para quem não sabe calcular o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado, é só colocar no Google, calculadora de IMC já aparece, super fácil de calcular. Então, IMC é acima de 35 com comorbidades. Comorbidades são doenças que a gente possa ter, pressão alta, diabetes, apneia do sono, síndrome do vale policístico, esteatose hepática, são alguns exemplos que hoje a gente considera como comorbidades. Esses são os pacientes que a gente opera. Ou IMC acima de 40, também já tem os critérios para operar, Ah, operar. considerando que ele já passou com os especialistas, o nutricionista, o psicólogo e o endócrino, e foi aprovado para a realização da cirurgia. Em quem que a gente faz a cirurgia revisional? Aquele paciente que teve a perda do tratamento, a gente fala em consideração, a gente leva, ele tem o peso máximo inicial, teve a perda de peso, o gráfico é uma curva, e quando ele começa a subir nessa curva, a gente considera o reganho de peso. Geralmente, acima de 20% do reganho de peso que ele perdeu, a gente começa a ficar atento para uma possível falha terapêutica. Viu isso? A gente vai atrás. Poxa, por que, que esse paciente está tendo já um reganho mais acentuado? E a primeira causa é falha na abordagem, não cirúrgica, sim na abordagem terapêutica no grupo Perfeito. TETOV. Não faz exercício, perdeu o acompanhamento. Essa é a principal causa da falha. Porque não é simplesmente você, eu quero aumentar o tamanho da alça ou reduzir ainda mais o tamanho do estômago. Porque gente, não é fácil a cirurgia revisional. Tem complicações e complicações que podem evoluir para óbito. Então tem que ser a exceção da exceção E realmente. além de ter brida, aquele abdômen, né, que realmente foi mexido, né, mesmo que... Aí muitas perguntas às vezes para mim, doutora, é aquela cirurgia aberta ou videolaparoscópica, né? Então, hoje em dia, a maioria que se faz é videolaparoscópica, né? A cirurgia aberta hoje, pessoal, é a exceção da exceção. Eu não lembro mais de ter feito cirurgia aberta. A gente fala muito do vídeo ou do robô, mas a doutora lembrou bem que quando a gente faz qualquer cirurgia, apendicite, cesárea, mexeu dentro da barriga, isso pode gerar uma aderência, o que a gente chama de brida. Então, quando eu entro novamente para reoperar um paciente, geralmente vai estar tudo grudado, é difícil conseguir identificar exatamente as estruturas como estava na primeira cirurgia, o que, que é vaso, o que, que é nervo, né? Às vezes vai tentar soltar, não consegue, está uma aderência tão firme que é difícil. Então, mesmo sendo por vídeo ou por robô, é É difícil, é difícil. difícil, né? E assim, outra coisa também que muitas pessoas às vezes me perguntam é em relação ao tipo de cirurgia, Diogo. Você tem alguma preferência? Tem aquele perfil que você faz mais um ou faz mais outro ou não? Sabe que no final do ano, agora no começo do final de janeiro, né, começo do ano, eu fiz um levantamento de quantas cirurgias a gente fez na equipe o ano passado, né? E deram assim, quase 60 cirurgias. Dessas todas aí, 10 foram bypass, o resto foi tudo sleeve. Foi tudo sleeve. Então, eu acho que eu tenho preferência pelo sleeve, 50 sleeve nos 10 bypass. Porque o bypass, a gente tem feito mais com paciente que diabético,
e que tem muito Uhum. refluxo. A gastroplastia vertical, o sleeve, a tubolização do estômago, essa verticalização dele favorece muito ao refluxo. Então, se o paciente já tem algum refluxo, se a gente vai lá e faz um sleeve, vai piorar que ele não vai conseguir dormir deitado, né? Então, a gente dá preferência para o bypass. Paciente diabético, não tem discussão, vai para o bypass, Vai. né? Mas o sleeve eu acho que é uma técnica, eu não sei se é porque eu tenho mais preferência, mas a gente faz uma hoje em média de 40 minutos essa cirurgia, tem baixa complicação. Eu acho o controle da reposição vitamínica, eu acho mais fácil. Não tem o dumping, a chance de hernia interna e rotação, essas coisas não Que é uma existe, porque só complicação. fez que é uma complicação mexeu no estômago, né? E ainda tenho a possibilidade de transformar um sleeve num bypass, se eu precisar, né? Fazer essa cirurgia, mas é exceção. O ano passado mesmo a gente só fez um caso, que a gente transformou um sleeve num bypass. Então também não é assim, então se der certo eu vou lá e faço o bypass. Não, pessoal, não é assim. É para fazer o sleeve, é para funcionar. Eu brinco que eu te dei a ferramenta, agora você tem que saber usar. Não é, eu vou fazer o sleeve porque se não dá certo, então eu faço o bypass. Esse é o raciocínio que está fadado ao fracasso. Tá equivocado, né? Tá A gente equivocado. tem se submeter a um procedimento cirúrgico, tem riscos, né, ali para o paciente. Então, assim, realmente, gente, então vamos tentar preservar. Fala assim, você teve essa opção, vamos abraçar a causa, vamos fazer o exercício, vamos tentar se alimentar o mais saudável possível, que isso vai manter o peso a longo prazo, né? Não adianta você fazer um procedimento e achar que você curou e realmente parar, né, de fazer esse segmento com a equipe multidisciplinar. Tá chegando aí umas perguntas, doutor Diogo. Aqui é da Dri Moura, né? Ela perguntou, doutor Diogo, eu particularmente acho que quando uma pessoa procura o cirurgião é porque já tentou de tudo para o emagrecimento. Ah, mas essa é a rotina minha mesmo no consultório, viu? Não sei quem que foi que perguntou, mas é a verdade. Foi a Dri Moura. Né? Quando o Normalmente. paciente chega em mim, ele já realmente ele já chega com esse discurso, né? E uma das coisas que a cirurgia bariátrica ensinou pra gente, e realmente há um preconceito na sociedade, ele fala assim, doutor, eu já tentei de tudo. E sabe o que eu falo? Eu falei, eu acredito. Não duvido de você, só preciso que você entenda o que eu estou propondo, né? Porque o paciente geralmente, ele é obeso, não é de ontem, para ele tomar a decisão para operar, gente, o paciente tem medo, ele tem receio. Não é aquela coisa, eu estava passando aqui, eu vou procurar ali o cirurgião, vou aproveitar que abriu aqui, eu vi que abriu. Dificilmente o paciente assim, ele já veio, já discutiu com a família, geralmente vem acompanhado do familiar, seja o marido ou a esposa, né, o homem ou a mulher. Né? Geralmente a maioria dos casos que eu opero são as mulheres, mas isso é uma estatística minha, não necessariamente as mulheres são mais vezes. Eu acho que o índice nosso é ali parecido, a minha mulher, a única correlação à obesidade. Talvez eu acho que a mulher procure mais a ajuda, eu acho que isso sim é uma diferença. Né? E geralmente eles já chegam realmente falando exatamente isso. Eu já tentei. E eu falo, eu acredito. Outra coisa que eu acho impressionante, as pessoas falam assim, doutor, mas eu como pouco. E eu falo, eu acredito que você come pouco. O problema é o que você faz para conseguir queimar as calorias que você tem, mesmo comendo pouco. Porque se o seu não metabolismo já é baixo e você come pouco, você ficou ali igual. Né? Eu como pouco e gasto pouco, ficou igual. Você tem que gastar muito e comer pouco. Aí sim começar a ter um emagrecimento saudável, né, pessoal? E para o emagrecimento, não é simplesmente o fato de atividade física, dieta, gente. É vários fatores que interferem. Tem fatores genéticos, tem a qualidade do sono do paciente, é uma coisa também muito importante, que interfere diretamente no ganho de peso. Se o paciente é mais ansioso, se aquele paciente às vezes que belisca, ou aquele paciente que tem compulsões alimentares, tem aquela pessoa às vezes que come pouco, mas ela belisca ao longo do dia. Né? Então, é muito importante a gente saber realmente diferenciar os perfis dos pacientes, entendeu? Exatamente. E eu acho interessante tentar mostrar isso para o paciente para ele ver na rotina dele. Que geralmente o paciente, eu começo a questionar, faço como se fosse um inventário alimentar do paciente. Mas o que você almoçou hoje? Qual foi a sua última refeição antes de chegar aqui? E geralmente eu vou pegando o paciente nessas perguntas, porque eu percebo aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, quantas calorias tinha nisso que você comeu? Porque às vezes o paciente acha que comeu pouco. Ou se não, quando eu vejo que ele realmente está indo bem, eu falo, vamos fazer uma prova então. Vai lá na Nutri, vamos fazer um inventário alimentar. E aí faz de tudo. E vamos catalogar, vamos ver quantas calorias você consome ao longo do dia. E ir testando, pessoal.
Porque a meta é responder aquela primeira pergunta que a gente falou, você realmente tem uma doença chamada obesidade? Né? Porque, veja bem, aquilo que eu falei, vai perguntar para mim, vamos operar, gente? Eu vou falar, bora, agora. A Aham. dúvida é, esse é o melhor tratamento? Que eu estou te propondo é o melhor para você? Ou é melhor tentar outras medidas? Porque a cirurgia tem que ser a última opção. Perfeito. Perfeito. Só um momentinho aqui. Só um momentinho que eu vou interromper aqui, Gil. Que tá tocando. Eu acho que... É. Pronto. Desculpa. Não, imagina. É Lady Murphy só. É isso. Então, e assim, além disso, uma outra coisa também que várias pessoas, às vezes, durante o acompanhamento, vêm me perguntar quais as complicações, assim, que você tem mais, assim, durante o intraoperatório e no pós-operatório? Graças a Deus, no intraoperatório é muito difícil ter complicação. E eu digo isso, pelo menos no aparelho digestivo, em qualquer cirurgia. Aquela visão, acho que o pessoal vê muito em filme, do paciente ter algum problema na hora do ato cirúrgico, é exceção, pessoal. Porque a gente tem recurso ali dentro, é um ambiente controlado o centro cirúrgico. Então, teve o sangramento, eu tenho o que faço parar o sangramento, eu tenho um anestesista, um profissional fundamental para a realização da cirurgia que ajuda a controlar. Então, complicação dentro do ato cirúrgico é muito difícil. As complicações geralmente acontecem após a cirurgia. No pós-operatório imediato, o nosso maior medo disparado é a trombose ou o tromboembolismo pulmonar. Por isso que a gente fala, pessoal, acabou a cirurgia, chegou no quarto, levanta. Pede a primeira vez que não for levantar, não tentar levantar sozinho, que pode cair um pouco a pressão, ter tontura, então pede ajuda, mas já sai, já levanta. Na hora da cirurgia, a gente já coloca a meia elástica no paciente também, para ele, na hora que ele está operando, já está de meia elástica. Tudo isso para evitar o risco da trombose. A mais temida, eu acho, que é a fístula ou tromboembolismo pulmonar. A fístula é quando há uma pequena abertura das suturas. A costura, que o cirurgião fala, a gente chama de sutura, né? Ou anastomose, que é a junção dos pontos entre o estômago e o intestino. Quando há um extravasamento do conteúdo de dentro do estômago para fora, a gente chama de fístula. Essa é uma das complicações mais temidas. Hoje melhorou muito, porque os tratamentos endoscópicos para as fístulas são muito eficazes. Então, quando ocorre, às vezes não precisa nem abordar a barriga por cirurgia. Passa uma endoscopia, um aparelho de endoscopia, tenta tampar o furinho, e às vezes o próprio corpo, como os furinhos geralmente são bem pequenos, o próprio corpo consegue lá cicatrizar e fechar. Mas, de novo, a maior complicação que eu tenho, reganho de peso a longo prazo. Maior complicação, graças a Deus. E complicações depois, por exemplo, ao longo do tratamento? Seria, por exemplo, paciente com dumping? Você tem pegado muito paciente, às vezes, com dumping tardio também? Esses dias eu peguei uma paciente tendo hipoglicemias. Você tem tido alguns pacientes no seu consultório? Eu acho que eu não tenho tanto porque eu acho que eu faço muito mais sleeve, que favorece para não ter esse tipo de complicação. Mas o que eu vejo que também os pacientes têm mais facilidade hoje em dia para o acesso à informação, né? Então ele começa a perceber que aquele sintoma dele já é o dumping e ele começa a se adaptar. Eu falo que um dos desafios da cirurgia bariátrica é aprender a comer, de novo. A quantidade de comida que você ingere, a velocidade que você ingere, e até a quantidade que você põe no garfo. Porque o dumping, ele vem, pessoal, quando a gente faz uma ingesta muito alta de carboidratos, ou doce, ou gordura, né? E aí o paciente dá uma liberação de hormônios que abaixam ali o perfil nosso glicêmico, e o paciente tende a passar mal, cada um do seu jeito. Então ele aprende que ele tem que comer devagar, que a quantidade de comida que ele tem que comer é isso. Então o paciente já tem mais essa informação, então o dumping eu vejo muito pouco. O dumping é uma complicação, queda de cabelo, geralmente acontece do terceiro ao sexto mês. Esse 50% dos pacientes vão ter, não tem jeito. Inclusive o paciente que já sabe, meu cabelo só de... Eu nem operei, mas eu passo a mão assim, meu cabelo já solta. Eu já falo, já vai no dermato, já começa a tomar o polivitamínico, às vezes, antes da cirurgia, já para tentar fortificar. O que acontece, pessoal? Há uma queda muito grande do peso e dos nutrientes no corpo, e o corpo está sentindo isso. Em 3 meses, o paciente está perdendo muito peso. O corpo começa a dar prioridade a outras coisas, e aí o cabelo fica fraco mesmo e cai. Mas isso é uma complicação que passa, geralmente. Eu, por enquanto, não tenho nenhum paciente que ficou careca.
graças a Deus. É, Mas a gente acompanha. A unha fica quebradiça, né? Fica mais fraca mesmo. Isso tudo a gente consegue ir contornando. O acompanhamento multidisciplinar ajuda a reduzir muito esses tipos de complicação, né? a gente fazendo aí a suplementação certinha, o acompanhamento, os exames recomendados. Isso que é muito importante, pessoal. A cirurgia bariátrica, igual o doutor Diogo aí vem explicando, é uma opção muito boa para pacientes indicados, né, Diogo? E uma coisa, Exatamente. e pessoal, vai deixando aí as perguntas, se vocês tiverem algum questionamento, para perguntar aí para o doutor Diogo em relação à parte das indicações, o que vocês tiverem dúvida em relação à cirurgia bariátrica, pode ir deixando aí pro doutor Diogo para ele Por responder. favor. Hoje nós estamos aí. Aproveita. Aproveita. E uma Ah, coisa, eu Diogo, tenho. pode perguntar para mim também. Porque eu vejo assim, quanto os pacientes perguntam para mim, então, quantas vezes eu vou ter que ir no endócrino assim? Aí eu já falo assim, olha, veja bem, nossa, a gente não tem pressa, porque eu preciso que esteja tudo bem preparado, mentalmente, e para ter certeza que esse é o melhor caminho. Mas você diria, quantas vezes o paciente tem que ir no endócrino para ter essa certeza que essa é a melhor opção? Entendi, com certeza. E assim, e ao mesmo tempo, uma coisa que eu vejo assim, os pacientes, eles, por exemplo, me perguntam, por quantas vezes eu precisar vir, né? E a gente vê também que aquele paciente que perde peso antes de fazer o procedimento, gente, ele tem melhora dos desfechos intraoperatórios e pós-operatórios, não é isso, Diogo? Exatamente. Gente, quanto melhor vocês entenderem o que está passando, o porquê que é importante, vai ser melhor o desfecho. Veja bem, não que a recuperação pós-operatória também tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, né? Mas quanto melhor você se adaptar a isso, melhor vai ser, mais fácil vai ser de conduzir isso daí. Com certeza. E, pessoal, vocês têm perguntas? Você tem algum questionamento também, Diogo, em relação à parte endocrinológica aí que a gente possa acrescentar? Olha, colocaram mais uma pergunta. Doutora, tive Covid e caiu muito meu cabelo. Agora voltou a nascer os cabelos novos. Como faço para ter menor queda de cabelo possível pós-cirurgia? É muito importante, né, a parte da suplementação recomendada no pós-paciente pós-bariátrico e também aqueles pacientes que tiveram, às vezes, eventos agudos, normalmente depois de alguns meses de algum evento agudo, o paciente tem uma queda de cabelo importante, né? Mas depois você tem a recuperação. E o cabelo, ele tem uma fase de crescimento em torno de 6 meses, então ele demora um tempo aí ainda para recuperar. Eu até fiz uma live sobre queda de cabelo, Dri, com a doutora Flávia. Ela é especialista em transplante capilar. Tá salva aí nas minhas lives. Depois dá uma olhadinha sobre algumas orientações que a doutora Flávia deu. E ela deu altas dicas lá sobre queda de cabelo. É muito comum isso, e é legal. Ó, eu vou até falar para os pacientes darem uma olhada também. E é um desafio, mas geralmente é reversível, viu, pessoal? Tratando bem, acompanhando, vai bem. Um desafio que eu acho, doutor, eu queria saber que se você chega a ver muito isso, é a perda da massa magra do consultório, né? Uma das Sim. preocupações nossas é lidar com isso. Como é que É, você tem tratado isso daí? Como é que você vê os pacientes? Então, até uma das perguntas, né, quando a gente abriu as caixinhas, foi em relação à massa magra, Diogo. O que eu vejo muito desses pacientes é que eles têm muita dificuldade de atingir o aporte proteico, né? Então, assim, é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar entre o endócrino e o nutricionista, porque como às vezes eles têm dificuldade principalmente de digerir, às vezes, uma carne vermelha e tudo mais, eles acabam diminuindo a ingesta proteica. E para você ter ganho de massa muscular, você precisa ter um aporte adequado de proteína. Às vezes, quando você não atinge esse aporte de proteína, porque você não tolera e tudo mais, às vezes você tem que suplementar, né? Aí a gente lança mão de alguns determinados nutrientes, como o whey protein, que é uma proteína isolada do leite, que é muito legal, que acaba auxiliando a gente, aquele paciente que tem dificuldade de ingerir. E, ao mesmo tempo, é importante o treino, né? Às vezes, por exemplo, as pessoas não têm, às vezes, um educador físico, gente. Aí a importância do educador físico, porque o educador físico, ele vai ter metas contigo em relação a
você tem que fazer tanto desse treino, tanto para você chegar a atingir aquele objetivo. Porque se você não tem uma pessoa ali te auxiliando, você às vezes não consegue chegar. Você faz, às vezes atinge, uma coisa que eu vejo muito, Diogo, eu vejo muitos pacientes, às vezes não atinge a frequência cardíaca máxima que é recomendado. O paciente vai lá, faz o exercício de qualquer forma e não atinge. Então, assim, tem que ter metas. Para você conseguir chegar no seu foco, você precisa ter um auxílio de um profissional de educação física, uma nutricionista, um endocrinologista para te auxiliar aí nessas partes, que você vai conseguir chegar no objetivo que você quer. Mas realmente é uma coisa que acaba acontecendo e às vezes é o aporte proteico às vezes está bem insuficiente. O desafio alimentar continua sendo uma das coisas mais ali que eu vejo do dia a dia do pós-operatório, né? Seja com EN, agora lançaram o Sarcopen Flex, que é um sachês que vem já seja a base de colágeno, creatina. Também. E é um desafio, pessoal. Não existe uma fórmula mágica. O interessante é isso, você está com uma equipe multidisciplinar que veja você como um todo. A doutora Janaína lembrou bem a questão do educador físico, é fundamental. E nesse quesito ela falou outra coisa que eu acho que eu uso muito no dia a dia. Tem que ter estresse, o corpo trabalha com estresse. E esse estresse, eu falo assim, você faz algum exercício? O paciente fala, eu faço caminhada, 40 minutos, 1 hora, 3 vezes por semana. Aí eu pergunto assim, mas você chega a ficar transpirado, né, sua camisa suada? Não, eu falei, então eu vou te contar, como um exercício físico, é questionável o que você está fazendo. Porque não atingiu o estresse necessário para o corpo começar a criar um condicionamento, né? Porque o corpo precisa desse estresse. Para você estar ali, você está fazendo sangue circular, talvez um ligamento, o desenvolvimento ósseo, com relação à osteopenia, mas para perda de massa muscular, perda de massa de gordura e fortalecimento de massa muscular, a caminhada às vezes é insuficiente, tem que começar a correr. E quando a gente fala correr, não é sair igual um doido correndo, assim. Eu gosto muito do frequencímetro, aquela faixa que a gente coloca no peito e vem geralmente com um relógio que conta a frequência cardíaca. Por que geralmente a gente vê os atletas, eles estão com aquele negócio, que ele está medindo a frequência cardíaca dele, né? Porque ele quer ver se o estresse que ele está provocando no sistema cardiovascular dele está sendo de um ponto que tem o estresse, mas que também não chega a ser um estresse ruim, que a frequência vai acima de 200, por exemplo, né? E assim, eu sempre, também, além disso, eu gosto muito do exercício combinado, né? O exercício aeróbico com a musculação. E muitos pacientes às vezes não gostam, né? Falam, não é só musculação, gente. Tem outros tipos de exercício anaeróbico também que são importantes fazer para você ganhar massa muscular. Tanto a corrida, ou às vezes você fazer tipo um HIIT, mas também é importante você pegar, fazer exercício de força para ganho de massa muscular, né? Porque o aeróbico, a gente vê que tem estudos que já mostram até que ele perde massa muscular, né? Então, assim, a gente precisa do exercício combinado para a gente chegar num objetivo. Qual é o objetivo que você quer, né? Exatamente. Gente, é só se lembrar a figura do maratonista, né? Ele não é necessariamente aquele cara fortão, né? Ele é geralmente bem magrinho, porque ele perde massa magra também. É bem isso. E outra coisa, tem outra pergunta aqui, né? Boa noite. Rosa, né? Rosângela falou, boa noite, doutora. Venho de uma cirurgia de 12 anos com reganho de 29 quilos. Vou fazer uma cirurgia revisional, mas tenho uma tolerância grande de leite e carne vermelha. Isso é normal? Você tem intolerância ou tolerância? Pelo que eu entendi, ela falou que ela tolera bastante, né? Rosângela, é que você tolera a carne e o leite? Mas depende do tipo de cirurgia que você fez também, né? Isso também é uma coisa que influencia muito em relação se você vai tolerar ou não a proteína. Por exemplo, o bypass, normalmente os pacientes têm mais, eles não toleram tanto. O sleeve já é um pouco mais tolerável. É por isso que acaba você fazendo mais sleeve, né, Diogo? O sleeve, ele tem ele favorece ali o esvaziamento gástrico, então e ali para absorver a carne é melhor, inclusive a vitamina B, né, fica mais fácil, diferente do bypass. Quando a gente faz o desvio intestinal, gente, é questão de segundos, você engoliu, segundos a comida está no intestino, segundos, então o tempo que fica ali no estômago é muito pequeno.
né? Tanto que uma das causas do reganho, às vezes, é a junção ficar grande entre o estômago e o intestino, né? A gente chama da anastomose, né? A passagem de um lugar para outro ser muito grande, o esvaziamento ser muito rápido, e aí atrapalha essa absorção. Então é um desafio, né? Agora, pelo que eu entendi, ela deve ser intolerante ao leite, né? Agora, É, a eu cirurgia não não tô deixa ninguém intolerante, né? intolerante. Mas, aham. É, não sei se foi o corretor. Eu também não sei se foi o corretor, mas Rosângela, coloca pra gente, é tolerante ou intolerante? Aí eu não entendi. E Diogo, eu queria assim deixar aqui, né, gente? A gente vai encerrando aí mais uma live, né? Eu gostaria de agradecer, Diogo, imensamente aí você tá aí presente, a gente falar. Chegou mais uma pergunta aqui para a gente responder, Diogo. Vamos Opa, na lá, hora certa, hein? vamos lá, na hora certa, Cássio. O senhor já realizou a bariátrica em pacientes com idade mínima de 16 anos para realizar a cirurgia? Vê esse aumento de doença nos adolescentes? Ah, excelente pergunta. O Cássio, um abraço para ele aí. Olha, a indicação de cirurgia bariátrica é acima de 16 anos até em pacientes idosos. Lógico que abaixo de 18 anos, no paciente idoso, a gente costuma ser ainda mais criterioso. No adolescente, o perigo é o desenvolvimento da faixa etária. Então, por exemplo, um exame além que a gente não costuma pedir é o desenvolvimento ósseo. Geralmente a gente faz para ver aqui a consolidação óssea, para ver se essa criança ainda vai crescer mais. Porque se eu vou lá e faço uma cirurgia bariátrica no paciente muito jovem, eu ainda posso atrapalhar esse desenvolvimento do estirão, às vezes, que pode estar passando ali. Então a gente precisa fazer uma avaliação junto com o pediatra e com o ortopedista para ver essa questão ainda do desenvolvimento. Recentemente a gente operou um menino de 17 anos, né? Então a gente sabe que a nossa população está ficando mais obesa, né? Então a obesidade infantil, provavelmente a gente vai vivenciar isso mais. Está tendo a gente muito fácil acesso aos fast foods, né? E esses pacientes chegam a ser, eles não querem às vezes ir mais para a escola, eles ficam mais reclusos e vira uma coisa negativa, né? Não quer fazer exercício, não quer ir para academia e ele vai se isolando e isso vai só causando pior, vai piorando a ansiedade, vai ficando mais compulsivo, é só um perde-perde, né? Ele vai virando cada vez pior. Então ele tendo a indicação, fazendo essas avaliações, pode operar sim. Eu tenho bastante pacientes, realmente a gente vê que não é só o adolescente, né? Você vê a família toda com obesidade, né? Uma família toda que tem um ambiente obesogênico. E eu tô vendo realmente que tá muito crescendo nessa faixa etária. Graças a Deus, eu tô tendo bons resultados com os meus pacientes adolescentes e não estão precisando por hora ainda fazer procedimentos de bariátrica, mas realmente tem essa indicação e tem que ser igual a gente falou, né, Diogo, a todo momento, é a exceção, né, gente? Então, acho que antes de tudo a gente tem que procurar realmente tratamento clínico, né? E aí, caso não haja realmente um sucesso, realmente esse paciente deve ser encaminhado realmente para a bariátrica. Aí a Rosângela, né, que tinha falado, realmente ela não consegue comer, então ela tem intolerância. Isso é muito comum, Sim. Rosângela, nos pacientes que fazem o bypass, tá? Então, assim, é por isso que, às vezes eu recomendo o paciente comer carne moída, que por exemplo, pelo menos já está um pouco mais digerida, é mais digestivo. Então, assim, tem algumas táticas que você faz para você tentar manter o aporte proteico adequado nesse paciente. Então, por isso aí, gente, mais uma vez, a importância de uma equipe multidisciplinar acompanhando esse paciente. O aporte proteico é fundamental, pessoal. Diogo, agora, pessoal, eu queria saber se vocês teriam mais perguntas. Vamos aproveitar aí o doutor Diogo, né? Tá aí respondendo várias perguntas. Muito obrigada aí, Diogo, por participar aí comigo em relação aí, falando um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. Que você precisar, estou aí à disposição aí para a gente falar um pouquinho sobre obesidade. Gosto muito de falar desse assunto. Espero que você tenha gostado. Eu sou fã. Nossa, olha, o pessoal não perguntou, mas pergunta se existe diferença entre a cirurgia por robô e por vídeo? Gente, a cirurgia por robô é uma inovação, já existe já há algum tempo, e a grandíssima vantagem que o robô traz é uma visão mais adequada e o movimento da pinça mais delicado
e mais preciso. Então, realmente, é melhor. Nos artigos científicos ainda não há um dado estatístico falando, nossa, realmente é fundamental ser por robô. E ainda o convênio não cobre. Então, assim, é muito discutível. Eu falo sempre assim, se fosse em mim e eu tivesse condições, eu faria por robô, que eu acho que ia dar mais precisão. Mas a maioria dos casos hoje que a gente faz é por videolaparoscopia e, graças a Deus, a taxa de complicação nossa é quase zero. Né? Outra coisa que eu queria falar, o pessoal pergunta muito, quanto tempo demora para eu passar em consulta e operar? Pessoal, a maioria dos casos, a Tati aí, oi Tati, amigona nossa, mãe e filhos bariátricos, né? A grande parte demora exatamente ter do diagnóstico da obesidade e fazer o acompanhamento com a equipe. E se eu fosse deixar algum recado, eu falaria, pessoal, precisa mesmo é mudança do estilo de vida. É isso que faz dar certo, seja o tratamento clínico, seja o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, você tem que chegar realmente convicto que você tentou, que você realmente é a sua última opção, né? E tem que ter a mudança, mesmo depois que operar. Lembre-se, é uma ferramenta. Se você não souber utilizar ela, não vai dar certo. Perfeito, Diogo. Muito obrigada. Tem a última pergunta para a gente encerrar, gente, a da Flávia. Boa noite. Por quanto tempo os especialistas acompanham o paciente após a cirurgia? É pro resto da vida. Resto da vida, né? Tem jeito. Aí você pode escolher. Ou quero passar com o cirurgião, quero ficar passando com endócrino, posso ficar passando com o nutricionista, mas não tem jeito. Eu acho que talvez, olha, difícil responder. Quem quer ser o melhor para você ficar acompanhando? Fala, escolhe um, né? É importante o acompanhamento, tem que acompanhar para o resto da vida, pessoal. Não tem. É uma doença crônica. É uma doença crônica. Exatamente, então, é pro resto da vida. E então, Diogo, eu queria agradecer aí por ter aceitado esse meu convite. Muito obrigada a todos aí que participaram com suas colocações, suas perguntas. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você e compartilhem para aquelas pessoas que realmente algum colega seu e alguma pessoa que já pensou em fazer bariátrica, para a gente tentar esclarecer cada vez mais a população, né, em relação a esse assunto. E que vocês tiverem dúvidas também, pode deixar nos comentários da nossa live que vai ficar salva. Também pode ir no Instagram do Dr. Diogo também, pode fazer o questionamento com ele. Ele está sempre aberto, assim como eu também, a responder todas as perguntas de vocês, gente. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada a todos que participaram essa noite aí com a gente nessa live. Eu agradeço, doutora Janaína, é um prazer. Se quiser de novo conversar, aquilo que eu falei, a gente adora bater esse papo, as dúvidas que forem surgindo, eu estou à disposição. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, Diogo. E tenham todos aí uma excelente noite, aí uma boa noite para todos. E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários e compartilhem o conteúdo para as pessoas chegar mais informação a mais pessoas, né? Que possa ajudar mais as pessoas em relação a esse assunto que muitas pessoas se debatem aí em relação a isso. Tá joia, gente? Uma boa noite a todos. Boa noite, Diogo. Obrigada aí por participar. Tchau, pessoal. Obrigado a todos que participaram. Tchau. Tchau, tchau.